Eu sou a chefe Valéria Germano e aqui nos meus canais, então no meu Instagram, que é o @aprenda com a chefe. Eita, Laia, hoje eu não tô boa não. Lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, que é o @chefe Valéria Germano. Existe também Aprenda com a Chefe, mas a gente não está conseguindo atualizar como deveria, muito triste. No canal do Facebook eu sou Aprenda com a Chefe e no YouTube eu sou Aprenda com a Chefe também. E hoje a gente vai falar sobre um assunto nessa live muito especial. Vocês viram que hoje eu tenho lousa, hoje eu tenho canetão, hoje eu estou muito professorinha. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bastante delicado. Por quê? A gente vai falar sobre desperdício na confeitaria e vou te dar dicas e te ensinar como você pode aumentar o seu lucro de forma a diminuir o seu desperdício e ganhar tempo na sua produção. Então a gente vai falar hoje sobre matemática, a gente vai usar cálculos básicos de matemática para a gente entender como é que a gente padroniza, como é que a gente vê quanto dá uma porção, quanto dá um rendimento de uma receita, para tudo isso fazer sentido dentro da sua programação de produção. Eu fiz uma colinha, então vocês vão ver que eu olho para baixo às vezes, porque tem várias informações muito importantes que eu não quero deixar de falar para vocês e que eu preciso dar uma olhada, porque assim, né, muita coisa dentro dessa cabeça. Essa aula não é para quem quer só pensar em preço, em quem quer diminuir preço, quem é afobado, quem é um fazedor e não é uma pessoa que usa inteligência. Essa aula é para quem realmente quer fazer algo melhor, para quem quer produzir com eficiência, para quem quer conseguir pensar em tudo de forma estratégica, de forma inteligente. Então essa é uma aula para quem realmente quer entender como aplicar esses cálculos matemáticos na confeitaria de forma a aumentar lucro, diminuindo o desperdício. A gente sabe, existem vários dados, eu não sei que organização que é, mas é uma organização mundial de alimentos, FAO, Food Administration Organization, alguma coisa assim, provavelmente, que é uma organização que ela diz que 1/3 da comida do mundo é descartada. Isso é um dado bastante preocupante, na minha sincera opinião. Até porque, se a gente não descartasse tanta comida, a gente conseguiria alimentar a população mundial. Então, por que existe o descarte dessa quantidade absurda de alimentos? Então, esse é um dado que é bastante alarmante e eu acho que a gente precisa fazer o que a gente pode para melhorar esses dados e, enfim, a gente contribuir para que tenha um menor desperdício de alimentos e também pensando num negócio que visa lucro, obviamente, porque ninguém tem um negócio porque é uma ONG, né? Pelo menos aqui eu imagino que ninguém aqui é ONG. A gente precisa de grana, né? A gente precisa de lucro. E pensando em lucro, a gente precisa diminuir desperdício, porque o nosso estoque, os nossos ingredientes são a grana que estão parada e que vão virar produto para ser vendido. Então, por conta disso, a gente está aqui hoje para te explicar tudinho como evitar esse desperdício. E aí vocês podem pensar que assim, mas por que ela tá falando isso? Ela tem alguma coisa para provar? Tenho. Digo para vocês que nessa Páscoa, a Páscoa desse ano faz acho que uns 10 anos que eu faço ovos de Páscoa para vender. A Páscoa desse ano foi a primeira Páscoa que eu consegui descansar. Olha que bênção! Então, foi a primeira Páscoa em 10 anos que eu consegui me organizar e produzir de uma forma inteligente para descansar. Então, eu fiquei acho que 1 ou 2 dias da semana de Páscoa sossegada e fiquei sábado de Páscoa só entregando as encomendas, domingo de Páscoa com a minha família, descansando, almocei com eles, enfim. Então, assim, eu tenho certeza que o que eu vou te ensinar aqui faz diferença, porque eu consegui, em meio a um turbilhão que é a Páscoa, quem trabalha com ovos de Páscoa sabe que Páscoa é a época que a gente mais vende, é a época que a gente mais trabalha, muita gente vira noites trabalhando na Páscoa, então é uma época bastante trabalhosa pra gente e muitas vezes a gente não consegue descansar. E eu consegui descansar nessa Páscoa. E aí, você pode pensar também, mas ela não deve ter vendido muito. E assim, eu realmente não estava focada em venda nessa Páscoa, eu estava focada só realmente, eu estava lançando um curso, enfim. Então eu estava assim, com outras coisas. Eu dou aula também, numa escola aqui e tal, enfim. Então tinha um monte de coisa acontecendo. E eu não estava pensando realmente em venda de ovos. Então postei nas minhas redes sociais e vendi. Vendi assim, pouco, porque não estava focado em vendas, então vendi mais de 6 mil reais, que deu mais ou menos em torno de 104 ou 105 produtos no geral, no total, sendo que assim, alguns produtos eram tipo duo de ovos ou trio de ovos, então é mais de um ovo dentro do mesmo produto. Então assim, eu não posso falar que eu fiz mais de 100 ovos, eu fiz muito mais de 100 ovos, justamente por conta disso. Foi um ano que assim, eu vendi bem, pra quem não tava
querendo vender muita coisa, porque não estava focada nisso. No entanto, eu fiquei de boa. Eu consegui ficar aí 2 dias tranquilinha. Então, trabalhando sozinha, isso é muito importante. E eu tava trabalhando sozinha, então, assim, deu pra fazer tudo e ainda sobrou tempo. Eu peguei mais encomenda em cima da hora, justamente por conta de estar muito de boa, e aí consegui atender algumas pessoas de última hora, fiz alguns produtos pra pronta entrega, pra vender mais também. Foi bem sossegado. Usando as técnicas que eu vou ensinar pra vocês aqui hoje. A matemática, eu vou falar já sobre matemática, porque assim, muita gente, quando começar a ver essa aula, vai ficar tipo, ai meu Deus, ela é louca, ela vai querer ensinar a gente a fazer equação de 5º grau. Não tem nada disso, não. Aqui é matemática básica, é a matemática mais simples que tem. Uma criança de, sei lá, 10 anos, acho que consegue fazer isso. Eu não sei o que uma criança de 10 anos já viu na escola de matemática, eu não sei. Mas provavelmente ela sabe usar esses cálculos que eu vou te ensinar aqui, porque de fato são muito fáceis e vai te ajudar muito, o impacto dele vai ser muito grande no seu dia a dia e da sua empresa. Tem outro dado bastante importante. Segundo uma organização também mundial, uma pesquisadora, na verdade, eles falam que o setor mundial de doces vai crescer 30% está crescendo 30% entre 2018 até 2025. Ou seja, estamos em ascensão. A nossa área está em ascensão. E o Sebrae confirma isso dizendo que dentro da área de alimentação, a confeitaria, o ramo de confeitarias e padarias, principalmente, são as que vão se destacar. Então, acho que assim, tá provado por A mais B, por todas as pesquisas aí, que a gente só tem como deslanchar daqui pra frente. Então, se você conseguir trabalhar com alta produtividade, eu tenho certeza que você vai voar, assim, muito rápido, porque, de fato, faz muita diferença. Então, vamos à cachola e não só a mão e os braços para fazer. Para você se destacar na confeitaria, para você realmente ter esse aumento de vendas e você perceber isso e sentir esse impacto no seu negócio, é legal que você sempre pense nos seus produtos, na sua operação, em como funciona. Primeiramente, o que eu diria para você tem um diferencial. Tá todo mundo cansado de ter mais do mesmo. Isso eu acho que é uma faca de 2 gumes, assim. Então, assim, eu acho que uma confeitaria precisa ter produtos próprios, desenvolvidos por ela, pela chefe confeiteira. Mas também é importante que a gente tenha o trivial, o basicão que todo mundo quer, porque sempre vai ter a venda desse tipo de produto. Então eu acho que a gente precisa pensar em produtos diferentes, mas também precisa pensar em como oferecer mais do mesmo de uma forma sua, de uma forma única. Então não é só, todo mundo tá vendendo bolo de leite ninho com Nutella, então eu também vou vender bolo de leite ninho com Nutella. Tá, e aí qual vai ser a diferença de comprar da fulana ou da ciclana e do seu produto, da sua empresa? Nenhuma, né? Porque todo mundo vende a mesma coisa. Então faça de um jeito diferente, ofereça, sei lá, por exemplo, um exemplo bem esdrúxulo. Ofereça, ao invés de oferecer o bolo de corte de leite ninho com Nutella, você pode oferecer o bolo no pote de leite ninho com Nutella. Sei lá, falei um exemplo bem besta só pra vocês entenderem que você pode diferenciar o seu produto, fazer de uma outra forma aquele mesmo sabor que você sabe que todo mundo gosta. O brigadeiro, que todo mundo ama, dá pra fazer brigadeiro de N formas diferentes, com N saborizações diferentes, enfim. Pense em algo diferenciado. Quando eu tinha a minha confeitaria, a gente vendia um brigadeiro de manjericão. E vendia muito bem, assim, pensando que é um brigadeiro de manjericão, obviamente não vendia mais que um tradicional. Mas ele vendia muito bem. E as pessoas vinham até a minha empresa comprar esse brigadeiro de manjericão justamente porque eu tinha criado e só eu vendia brigadeiro de manjericão na época. Então eu vendia pra muita gente que vinha até mim procurando esse produto. E esse era o meu diferencial. E óbvio, ela com certeza lembrava de mim pra datas comemorativas, pra sazonalidades, enfim. Então ela sempre lembrava de mim quando ela ia, sei lá, chamava uma amiga pra tomar um café, levava a amiga pra tomar café comigo, porque ela sabia que lá ela ia ter o brigadeiro de manjericão dela. Então assim, isso era o meu diferencial. Então garanto pra vocês que você apresentando coisas diferentes, você vai atingir um público que realmente vai valorizar o seu trabalho, o seu processo de criação, enfim. Então isso é muito importante, que você consiga valorizar o seu trabalho e mostrar isso, o valor do seu trabalho para o seu cliente. Além disso, é legal que a gente pense em coisas requintadas. Requinte não quer dizer luxo, quer dizer bom gosto. A gente não precisa ter coisas extremamente luxuosas.
Às vezes o seu cliente nem quer algo extremamente luxuoso, mas se você entrega algo com carinho, Hoje em dia a gente vê muito assim na internet essas coisas de iFood, por exemplo, que a pessoa manda o pacotinho lá com o que a pessoa pediu e manda lá junto uma cartinha, manda alguma coisinha, um mimo para uma degustação, enfim, seja. Então isso também é considerado requinte, essa forma de atender com carinho. Quando a gente pensa com bom gosto, num produto com uma embalagem interessante, enfim, tudo isso engloba a experiência que o cliente vai ter. E a gente sabe, né, acho que todo mundo tá careca de saber já, que hoje em dia estamos na era da experiência, né? Então tudo que é experiência ganha aí o coração e arregala os olhos aí de todo mundo. Outro diferencial que é importante que vocês tenham, garantir sabor. A gente tem que vender um produto bonito, requintado, de bom gosto. Mas a gente também precisa pensar que a gente tem que entregar sabor. Por exemplo, lembrando do meu brigadeiro de manjericão. Imagina se eu faço uma degustação de brigadeiro de manjericão e ninguém entende nada o sabor, ninguém sente o sabor que é o brigadeiro. Então, precisa ter gosto daquilo que eu tô vendendo. Então, se eu vendo, sei lá, alguma coisa de morango, precisa ter gosto de morango. Se eu vendo de doce de leite, precisa ter um doce de leite de boa qualidade. Então, tudo tem que ter um sabor muito interessante. Então, porque primeiro a gente compra com os olhos, mas a gente só vai fazer uma segunda compra daquilo que a gente experimentou e gostou. Então é muito importante que a gente pense em sabor. Eu falo bastante para os meus alunos isso. O alimento tem que ser bonito, o prato tem que ser bonito. Mas além de ser bonito, ele tem que ser gostoso. Então primeiro ele impressiona pela beleza e logo depois pelo sabor. Então é muito importante a gente não deixar isso de lado. Originalidade do produto final. Então quando você pensa em criar um produto, é legal que você pense em algo diferente, em algo original. Existe uma frase que nada se cria, tudo se copia, né? E de fato, eu acho que hoje em dia a gente tem muita coisa já no mundo. Muita coisa. Eu não digo tudo porque eu sempre acho que o ser humano consegue criar muito mais coisa. Mas a gente já tem, tipo, uma infinidade de coisas no mundo. Então eu acho que assim, a gente precisa se inspirar em pessoas, entender o trabalho dessas pessoas e a gente pode ir pegando de cada um e fazendo o nosso mix. Então, sei lá, eu gosto do trabalho de fulana, do ciclano, do beltrano. Eu pego um pouquinho de cada um e crio o meu. O meu vai ser único, porque só é a minha visão em cima do trabalho dessas 3 pessoas. Então vai ser único. Tem originalidade, porque fui eu que pensei naquilo. Aquilo saiu da minha cabeça. Então isso é muito importante, que seja algo original, que você ofereça alguma coisa com a sua cara, com a cara da sua empresa, e que você ofereça essa experiência mesmo pro seu cliente. E além de tudo isso, a gente precisa ter um negócio que seja financeiramente saudável. A conta precisa fechar no final do mês. Eu tenho certeza que vocês já viram, e isso é muito comum, até porque, assim, eu fico bem chocada, assim, com muitas coisas, e eu ouço muita coisa de pessoas da área, de pessoas que não são da área, enfim. O que eu percebo muito são pessoas que desvalorizam o nosso trabalho. Primeiro, porque todo mundo acha que consegue fazer, mas no final das contas, não consegue fazer. Então, até teve um caso que me perguntaram, na verdade, nem foi pra mim, perguntaram pra uma pessoa próxima a mim, por que é tão caro esse bonequinho que vai em cima do bolo? Aí a pessoa respondeu pra ela, você faria se eu te desse massinha? Você faria? E aí a pessoa respondeu, não faria. Então, exatamente por isso que é caro, porque ela sabe fazer algo que você não sabe fazer e faz bem feito. Então, exatamente por isso que é caro. Então, é caro porque é o tempo do outro, né? A gente não pode dar preço no tempo do outro. Então, o negócio ele tem que ser financeiramente viável. Como eu disse, não estamos falando de ONGs aqui, estamos falando de negócio aqui, de coisas, de empresas que precisam gerar lucro e que você precisa pagar suas contas através daquela empresa. Eu vejo muita gente hoje não sabendo precificar o produto. Isso é de partir o coração. Por quê? Porque eu sei a importância que é você saber precificar o produto. Claro que as pessoas não fazem isso por mal, mas muitas vezes elas acabam caindo, tirando o valor da área toda, justamente por conta disso. Então, sei lá, um exemplo. Eu cobro num bolo R$100. Aí vem a fulana e cobra R$30 num bolo, tá? Não é o mesmo bolo, mas é um bolo também, beleza? Só que daí eu começo a fazer as contas. Só a embalagem para um bolo é mais de R$10. Como que ela vende o bolo a R$30 se só a embalagem custa mais de 10? A conta não fecha. E eu fico pensando, ok, então essa pessoa tem uma ONG, ela não tá precisando pagar conta, ela tem um monte de grana aí guardada e ela faz isso aqui de hobby. Isso aqui é hobby. Então assim, e eu sei que não, eu sei que aquele ali é o ganha-pão dela.
Então, de fato, ela não sabe calcular o preço dela, então ela se vê trabalhando, e no final não sobra nada. É um problema, e eu vejo isso como um problema de, às vezes, aos olhos do cliente, ele vai olhar pro meu preço de R$100 desse bolo e pro dela de 30, e vai falar, mas eu compro de 30, essa de R$100 tá querendo me roubar? E no fundo, ele tá pagando por algo mais barato, porque pode ser mais barato por N motivos, mas ele tá pagando por algo que, assim, aquela pessoa não tá ganhando dinheiro, sabe? Aquilo não tá sendo justo, não é ganhar dinheiro de, ai meu Deus, tô ganhando muito dinheiro, mas não está sendo justo. Ela não tá vendendo o produto dela pelo valor que deveria vender, que vale o produto dela. Então isso é muito difícil, e acaba, a gente fala que prostitui a área, né, porque abaixa lá o valor e assim, pro cliente que não entende, se você não conseguir mostrar o seu diferencial e o seu valor, o cliente vai te comparar com qualquer uma e vai correr atrás de qualquer uma. Então é importante que você mostre o seu valor pro cliente. É legal sempre a gente pensar em produtos que otimizem a produção, ingredientes que otimizem a produção, processos que otimizem a produção. Então, por exemplo, se eu vou ligar o forno, o meu forno é um forno elétrico. Se eu vou ligar o meu forno, eu preciso ligar o meu forno para já assar um monte de coisa. Não vale a pena eu ligo, esquento, asso, tiro, desligo. Aí, sei lá, dá 1 hora, eu percebo que eu tenho que ligar de novo. Aí ligo, esquento, asso, desligo. Isso é um processo que não vai ter fim e que eu não vou ganhar tempo com isso. Muito pelo contrário, eu vou perder muito tempo nesse processo. E dinheiro, exatamente, porque eu tô ligando o forno a todo momento ao invés de usar ele já quente de uma vez só. Então, tudo isso é muito importante. Parece muito simples. Comecei a fazer doce em casa, tal. Mas não é tão simples quanto parece. Se é que parece realmente muito simples, porque eu acho que não é e não parece, mas enfim. Evitar desperdício. Então, atenção, eu acho que é o primeiro passo pra gente evitar desperdício. Atenção plena ali no que você tá fazendo. Acontece comigo, não vou negar. Esqueci de colocar leite, esqueci de colocar fermento, esqueci de colocar não sei o quê. Porque eu tô fazendo 200 coisas ao mesmo tempo, minha cabeça tá em 400 lugares ao mesmo tempo. Então, assim, a atenção plena, ela ajuda muito a não ter desperdício, porque você consegue fazer o que tá ali para ser feito. Ok, e o que é que tá ali para ser feito? Então, como é que a gente pensa numa padronização do que você precisa fazer, dessas receitas que você precisa produzir? A gente vai falar hoje sobre ficha técnica, mas eu não vou falar sobre precificação na aula de hoje. Na aula de hoje eu vou explicar para vocês como é que a gente faz uma ficha técnica, como a gente pensa em rendimento, em porção. E aí, semana que vem, a gente volta para esse assunto para conversar sobre precificação. É interessante que você tenha uma gestão assertiva, uma gestão que saiba quais são os números da empresa, uma gestão que saiba decidir compra, não compra, vamos investir, não vamos investir. Uma gestão que ela pense no todo e não só no problema agora. Eu preciso decidir se eu vou comprar chocolate porque o meu fornecedor disse que vai aumentar o preço semana que vem. Tá, mas a compra mínima dele é de R$2.000. Eu posso descapitalizar R$2.000 para comprar esse chocolate, sendo que talvez ele demore muito para sair do meu estoque e virar dinheiro de volta dentro da minha conta bancária. Tudo isso precisa ser escrito, desenhado, planilhado. Então, quando você pensa em gestão, é muito importante, dá muito trabalho de fato gestão, mas é um trabalho mais de cabeça e não tão operacional. Por isso que muita gente não faz, porque prefere o operacional. Então, se você tem dificuldade com gestão, peça ajuda a alguém que entenda sobre gestão. Inclusive, Sebrae tá aí, Sebrae ajuda todo mundo aí tem curso gratuito, tem planilha gratuita, enfim, Sebrae tem um monte de coisa além do atendimento que eles têm presencial. Não ganho nada com isso do Sebrae, tá, gente? Só tô falando assim de empresário para empresário. Se você quer voar, conta com o Sebrae que eles têm lá alguém para te ajudar. Então, se você não tem quem pedir ajuda, o Sebrae vai ter alguém para te ajudar. E o que é esse desperdício? O desperdício é tudo que é jogado fora. Por quê? Não vendeu, porque fez errado, porque caiu no chão, porque, enfim, porque venceu. Então, alguma coisa que está no seu estoque venceu, é desperdício. Então, como é que a gente faz para eliminar esses fatores do nosso negócio? Controle de tudo. Padronização vai ajudar, o controle de estoque vai ajudar, atenção vai ajudar na hora do preparo. Então, tudo isso são passos que a gente vai seguindo para conseguir, no final, ter um resultado melhor financeiro e de produção. Se a gente diminui o nosso tempo de produção,
a gente consegue produzir mais. Produzindo mais, a gente consegue vender mais. Se a gente vende mais, a gente consegue mais grana. Falo isso porque eu tive uma empresa num shopping, eu tinha 2 confeitarias, né? Uma era aqui em Americana, na minha cidade, que era um ateliê de portas fechadas. Atendia eventos sociais e corporativos. E a outra loja era num shopping, numa cidade aqui do lado, em Piracicaba. Beleza. O que acontece? Eu tinha uma produção, então, de eventos e uma produção de um café. Então, 2 coisas diferentes. Eram produtos diferentes, que iam para cada um dos lugares. O que eu te conto? Que eu faturava no mês em torno de 20 a 30 mil com uma pessoa na cozinha. Era uma pessoa muito boa. Mas também existia toda uma gestão de produção. Então, o que precisa ser produzido, como, quando, quanto, para a gente conseguir escoar essa produção da melhor forma possível. Como é que a gente vai armazenar, como é que vai ser feita a logística, de quanto em tempo entrega, quanto finaliza docinho para casamento, enfim. Eu tinha uma pessoa na cozinha que fazia tudo isso. Então, a gente conseguia fazer isso acontecer por conta dessa organização, desse planejamento. Então, é possível. Como eu falei pra vocês, na Páscoa eu faturei mais de 6 mil reais, trabalhando 2 semanas, mais ou menos. Então, assim, se somar todos os dias que eu trabalhei, deu tipo uma semana. Produzi mais de 100 ovos e não fiquei louca. Nenhum dia não fiquei louca, fiquei pleníssima. Então, assim, é possível, dá pra você sozinha faturar mais de 20 mil reais aí tranquilamente, com organização. Seguindo, outro ponto que evita o desperdício é o mise en place, fazer um mise en place correto. Deixa eu até escrever aqui, que eu não sei se todo mundo conhece essa palavra. Mise en... Eu não sei se dá pra ler, falem pra mim se dá pra ler aí, eu espero que dê, porque eu estou muito feliz com a minha lousa. Mise en place. Mise en place significa posto no lugar ou colocado no lugar. O que é isso? É um termo que designa quando a gente faz a separação dos ingredientes para começar uma receita. Quando a gente já separa esses ingredientes, a gente já percebe ali se eu tenho tudo, se eu preciso buscar alguma coisa em outro lugar, se eu preciso comprar alguma coisa. Eu já peso tudo certinho, isso evita de eu colocar uma quantidade errada dentro da minha receita, ou a mais ou a menos. Se eu colocar menos, é desperdício, porque a receita vai dar errado e eu vou ter que jogar fora e fazer tudo de novo. Se eu colocar mais, também é a mesma coisa. Vai dar errado e eu estou perdendo ingrediente a mais ainda. Então, as 2 coisas são ruins. Eu preciso fazer exatamente o que tem que ser feito dentro de uma receita. Sendo assim, quando a gente fala de mise en place, a gente vai fazer um mise en place de acordo com a receita. Beleza. Aonde está essa receita? Essa receita, ela deve estar de forma padronizada. O que significa ter padrão na receita? Significa que, independente da pessoa vir comer na minha confeitaria hoje ou daqui um mês, ela vai comer o mesmo produto do mesmo jeito. Se sou eu que estou fazendo, se é minha mãe que está fazendo, ou se é a fulana que está fazendo, o produto tem que sair igual. Então, isso evita que você tenha alguma situação chata com o cliente, que eu comi da outra vez e não era assim. Ou, aconteceu uma vez, inclusive, esse caso é bom. Eu tive uma funcionária de cozinha que ela falou, eu tinha meus bolos padronizados, todos com ficha técnica. Tudo bem? E eles funcionavam e todo mundo adorava, e enfim, beleza. E aí ela entrou, a minha cozinha sempre teve ficha técnica de tudo. Tudo. Então era receita toda padronizadinha, modo de preparo, temperatura, tempo, tudo. Ela entrou na minha confeitaria e começou a trabalhar lá. Teoricamente, ela já tinha experiência com confeitaria, sendo assim, entendi que eu não precisava treiná-la dentro dos meus processos, já que eu usava bases da confeitaria tradicional francesa. Beleza. Um belo dia, entreguei um bolo para um cliente. Eu não ficava na cozinha sempre, tá? Enfim, rodava todas as áreas do meu negócio. E aí, eu entreguei um bolo, o cliente voltou pouco tempo depois falando, o bolo tava seco, o bolo tava duro, o bolo tava não sei o que, o bolo tava não sei o que lá. Tá, ok. Chamei a menina da cozinha e falei, o que aconteceu com o bolo? Então, sabe o que aconteceu? Eu não consegui fazer a sua receita, e aí eu fiz a minha receita. Mas todo mundo ama a minha receita é ótima de bolo. E aí eu mudei, fiz a minha. Aí eu falei, não, mas ele não gostou. E ele já era meu cliente, ou seja, ele já conhecia meu bolo antes daquele bolo que ele tinha encomendado. Então ele voltou porque ele gostou do meu bolo. Aí eu falei, mas como assim você mudou a minha receita? Era bolo de baunilha, eu fiz um outro bolo de baunilha. Eu falei, não, mas espera. Então, quer dizer, se você não conseguiu fazer minha receita, significa que você fez, não deu certo por sei lá qual motivo.
você descartou, ou seja, já teve esse desperdício, e depois você refez uma outra receita que não era minha e vendeu pro meu cliente, entregou pro meu cliente. Completamente errado. Então aí também entra algo que eu aprendi com a vida, que é treinamento. Treinamento de funcionário para fazer tudo da forma certa, sempre do jeito correto, para saber ler ficha técnica, porque a ficha técnica, para quem sabe, é a coisa mais tonta do mundo. Mas para quem não conhece, às vezes é um bicho de 7 cabeças. E assim, realmente não é um bicho de 7 cabeças, mas às vezes a pessoa pode não saber ler. Então é importante que a gente não saber ler a ficha técnica, tá? É importante que a gente treine esses funcionários para eles saberem o que está escrito ali, saberem executar da melhor forma possível. Esse mise en place, essa produção de mise en place vai ajudar também no tempo. Então, algumas confeitarias, principalmente na França, elas têm o costume de fazer durante a manhã, faça o mise en place e à tarde faça a produção. Como que funciona isso? Então, a gente precisa produzir X bolos, Y tortas e assim por diante. E aí eles já fazem todo o mise en place da produção. Na parte da tarde é só produzir, porque já tá tudo pesado. O mise en place nada mais é do que aquele Ana Maria Braga, que ela vai virando só os potinhos assim, porque os potinhos já estão com a quantidade certa. É aquilo. Alguém faz o mise en place para Ana Maria Braga, só que aí na sua confeitaria é você mesmo que vai fazer o mise en place, tá? Ou seu funcionário, enfim. Alguém que trabalha aí com você vai fazer o mise en place. Aí, basicamente, você só vai virando os potinhos. Então, é isso. É muito importante para padronização, para você ter certeza que a receita vai sair corretamente, para ter certeza que você tem tudo à mão, então você vai ganhar tempo. Enfim, mise en place é tipo... Toda a primeira aula de gastronomia a gente já aprende sobre mise en place. Eu sou professora, hoje eu já dou aula, né? Então, primeira aula eu já explico o que é mise en place, como é que faz mise en place, qual a importância do mise en place. Depois a gente produz as coisas e todas as aulas os alunos têm que fazer o mise en place deles, que é essa separação dos ingredientes no começo da aula, ou no começo da receita, no começo da produção, enfim. É importante também para deixar a bancada mais limpa, mais organizada, ou seja, você só tem os potinhos do que você vai usar, não fica aquele monte de coisa e pote grande junto, você não sabe se falta, se não falta, se já pegou, já não pegou. Vai seguindo a ordem da receita, separa todo o mise en place e depois tira tudo da bancada, deixa só o seu mise en place. E aí sim você começa a produção. Os chefes franceses falam que se o seu mise en place foi bem feito, eu posso, por exemplo, eu fiz o meu mise en place, eu posso sair daqui, a minha mãe vem aqui para fazer minha receita, ela vai conseguir, porque o meu mise en place foi bem feito. Então até a ordem dos potinhos, normalmente eles colocam em sequência, justamente para ficar já na ordem que entra na receita. Então a pessoa consegue só com isso fazer uma boa receita. Então isso é muito importante. Outra coisa que ajuda muito com o desperdício, e aí a gente já vai entrar na matemática, acho que vocês estão ansiosos, mas calma que a gente já entra lá. Essa caneta aqui, ó, tá nervosa aqui, mas enfim, vai dar tudo certo. Outra coisa que é importante para evitar desperdício é congelamento. Congelamento, muita gente tem um super preconceito, né? Porque, é congelado, é congelado, é congelado. E por que a gente tem esse preconceito? Primeiro, por conta da industrialização. Então, hoje em dia, eu acho que a gente já tá perdendo esse preconceito aos poucos, mas durante muito tempo, o que era congelado vinha da indústria. Então, eram produtos, assim, ultraprocessados. Então era lasanha, era sobremesa, era sei lá. Essas coisas que a gente encontra já prontos no supermercado de marcas grandes. Sadia, Seara, blá 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 blá. A gente ficou com preconceito, porque a gente criou uma associação errada de que congelado é igual a ultraprocessado. Isso não é real. Congelamento, assim como, sei lá, a salga do bacalhau, assim como a conserva do picles, é um processo de conservação, é um método de conservação exatamente igual a esses outros processos, no sentido da função dele. Ou seja, ele vai conseguir fazer o seu produto durar mais tempo. Isso é muito importante, porque a gente desenvolveu essa técnica do congelamento ao longo dos anos. E hoje em dia a gente já tem dentro da cozinha, de algumas cozinhas, obviamente, que é um equipamento muito caro, a gente tem um ultracongelador. O que é ultracongelador? Até tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que é um amigo meu, o João, que ele falava assim que o ultracongelador é como se fosse um micro-ondas ao contrário. Então o micro-ondas esquenta a comida, o ultracongelador congela a comida. Qual é a ideia do ultracongelador? Ele não é para armazenar o alimento congelado, ele é só para fazer o processo de congelamento, e aí você tira do ultracongelador e armazena em um freezer tradicional.
O lance é, como ele congela de forma muito rápida, o ultracongelador forma cristais de gelo muito pequenos, que não rompem as células do alimento. O que isso significa? Quando a gente congela de forma tradicional, quando a gente está descongelando, pensa na carne aí que vocês comem em casa, ou enfim, alguma coisa assim que vocês congelam em casa. Um congelamento normal no nosso congelador aí de casa. Quando a gente descongela, acontece aquele processo de virar um aguaceiro. Não acontece isso? Vira aquele aguaceiro, você não sabe o que faz, porque descongelou e aí virou aquele aguaceiro. Quando o produto é ultra congelado, não tem esse processo, porque no congelamento tradicional, os cristais de gelo são grandes, porque o congelamento é muito lento. No ultracongelador, por ser muito rápido, os cristais são pequenos, então eles não rompem essas células, não gera água no descongelamento. No processo do ultracongelamento, a gente consegue ter um produto no final igualzinho ele feito na hora, que é mágico, né? Para grandes indústrias não, mas grandes empresas, tipo, sei lá, eu nem sei se existe mais, mas France Café, eu li uma matéria uma vez falando exatamente sobre isso, que eles usavam esse método de congelamento para poder distribuir pelo Brasil aí em todas as lojas deles, porque eles tinham um sistema de rede e não de franquia. Enfim, então, o ultracongelamento é um processo ainda muito caro, mas que é muito útil. E mesmo se a gente não usar o ultracongelamento, a gente pode usar o congelamento a nosso favor. Sobrou alguma coisa? Congela. Congela e assim, tudo que a gente armazenar em refrigeração ou no congelador, no freezer, a gente precisa etiquetar. Lá tem que ter, nessa etiqueta tem que ter o nome do produto que ele é, tem que ter a data de fabricação, tem que ter a data de validade, e aí a Anvisa, a Vigilância Sanitária, tem uma tabela de quantos graus fica seu freezer. Então, produtos lácteos vão durar X, produtos à base de chocolate vão durar Y, e assim por diante. Então vocês podem usar essa tabelinha para conseguir determinar essa data de validade. E aí também o responsável, quem foi que etiquetou aquilo, quem foi que colocou aquilo no freezer. Então isso tudo é muito importante para você ter um controle desse desperdício. E aí você, assim como você cuida do seu estoque, você tem que cuidar desse estoque de coisas que estão armazenadas no freezer. Então sempre dá uma checadona, ver o que tá para vencer, o que precisa ser usado antes, enfim. Isso é muito importante para você soltar aquilo que tá parado aí e fazer aquele dinheiro rodar dentro da sua empresa. Planejamento da produção. O planejamento da produção também evita desperdício e também faz você ganhar tempo, gerando mais dinheiro, né? Aumentar o mix de produtos usando os mesmos ingredientes. Então, por exemplo, uma brigadeiria, que nem sei se existe mais isso, mas uma loja de brigadeiro. Uma loja de brigadeiro usa como ingrediente principal leite condensado. Sendo assim, ele usa o mesmo ingrediente principal para todos os produtos, praticamente. Então pensem em, sei lá, farinha de trigo, é um ingrediente que a gente usa em várias coisas. Açúcar, a gente usa em várias coisas. Fermento, a gente usa em várias coisas. Agora, não me venham comprar uma coisa, um produto muito específico que você quase não usa. Porque não faz sentido, você não otimiza o seu estoque. E aí aquele produto às vezes pode ficar escondido lá no fundo do estoque, aí ele vence, aí você perde dinheiro. Hoje mesmo eu fiz uma... Não posso falar palavrão, eu acho, né? Mas eu fiz um erro desse, que foi deixar morango aqui. Eu comprei morango para fazer uns bolos para foto, acabou não dando tempo. Os morangos foram ficando aqui na minha geladeira e hoje eu falei, não vai dar mais, vou ter que ou jogar fora ou comer. Aí comi metade da caixa, o resto não dava mais para comer e joguei fora. Então, assim, desperdício, né? Desperdício por falta de planejamento. Na verdade, é por falta de conseguir executar tanta coisa, mas enfim, por falta de planejamento também. Padronização da receita. A gente consegue padronização de receita através da ficha técnica. E o que é essa bendita dessa ficha técnica? Vamos agora para a parte chata. Ficha técnica. O que a gente precisa ter na ficha técnica? Eu vou falar para confeitarias que às vezes não tem esse conhecimento, tá? Então, isso é muito básico, mas muita gente não sabe. Então, na ficha técnica, e eu não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, eu espero que sim, ela tem várias coisas, inclusive uma das coisas que é auxiliar a gente a saber o custo. A ficha técnica, ela tem que ter alguns dados. Alguns deles que a gente não vai falar hoje são sobre precificação. Então, são coisas que a gente precisa saber qual o custo dessa receita para a gente conseguir precificar. Não vamos falar sobre precificação hoje, então não vou falar com vocês sobre custo hoje. Semana que vem voltaremos nesse assunto. De forma correta, que eu já vi um monte de gente ensinando coisa errada pela internet.
Seguinte, o que tem que ter na ficha técnica? Ai, meu Senhor Jesus, de qualquer produção. Então, o que é importante? É importante a gente ter aqui o ingrediente, depois a gente tem nessa tabelinha aqui, a gente tem a quantidade e a gente tem a unidade de medida. Beleza. Então, eu preciso saber qual o ingrediente que eu vou usar, qual a quantidade e qual a unidade de medida que a gente vai colocar. O ideal é a gente padronizar a unidade de medida. Então, se eu vou colocar quilo, eu vou colocar quilo para tudo. Se eu vou colocar grama, eu vou colocar grama para tudo. Se eu for colocar unidade, que não é o caso, eu vou colocar unidade para tudo. Mas aqui não é o caso, tá? Para tudo ou pelo menos para a maior parte. Ovo. Ovo a gente pode colocar por peso, sem problema nenhum. Ou a gente pode colocar por unidade, tá? E aí também vai da forma que você prefere trabalhar na hora de montar a sua ficha técnica. Então não tem uma regra, um tipo, tem que ser assim. Não tem que nada nessa vida. Então você vai escolher o que você acha melhor aí. Você compra ovo por quilo ou por unidade? Entendeu? Faz aí o pensamento que começa desse jeito. Você continua aí o pensamento. Vamos lá. Eu vou fazer uma ficha técnica com vocês muito besta de brigadeiro. Uma receita de brigadeiro tradicional, assim, que veio na minha cabeça nesse momento agora. Então vamos lá. Para fazer uma receita de brigadeiro, eu preciso de uma lata de leite condensado, certo? Beleza. Então eu venho aqui, leite condensado. Aqui eu posso colocar, se eu quiser, a marca, eu posso colocar, enfim, o que eu quiser colocar aqui, eu ponho. Uma lata de leite condensado. E se eu comprar uma lata de 5 quilos de leite condensado, vai continuar sendo uma lata de leite condensado? Não. Sendo assim, quanto que vem numa lata de leite condensado? Vem 395 gramas. Aqui eu vou padronizar como quilo. Eu posso colocar também como grama. Aqui, gente, isso é muito importante, porque isso é só uma vírgula que anda pra lá e pra cá. Então ela, tipo, vai fazer muita diferença depois do cálculo do custo se você fizer isso errado, tá? E também, para quem for ler a ficha técnica e souber ler a ficha técnica, ela vai falar que tá errado. Então eu não posso colocar aqui, por exemplo, assim, ó, 395 quilos. Porque eu não uso 395 quilos de leite condensado. Eu uso 395 gramas. Então, ou eu coloco aqui nesse formato 0,395 quilos, ou eu coloco 395 gramas. Tudo bem? Então, esse número é referente a essa unidade de medida. Continuando. Aí, eu sei que lá na minha receita pede 1 colher de sopa de manteiga. O que eu vou fazer? Lá na primeira aula dessas lives, eu falei que a balança é a nossa ajudante, assim, principal. E que uma boa balança é muito importante. Sendo assim, a gente precisa de uma balança nesse momento. Por quê? Se eu sempre fiz a receita com 2 colheres de sopa de chocolate em pó, agora eu vou ver quanto pesa, de fato, essas 2 colheres de sopa. Então, eu vou colocar aqui chocolate em pó. Aí posso colocar 50%, 70%, 30%, o que eu uso, ou não colocar nada e tá tudo bem. E aí aqui eu vou colocar, então, sei lá, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, eu pesei e pesa 15 gramas. Lembra que eu falei que a gente vai trabalhar aqui tudo com 1 quilo? Então, pesa 0,015 quilos, ou 15 gramas. Se vocês quiserem trabalhar com tudo grama aqui, ou com tudo quilo. Não vai pegar o mesmo tipo de medida, de quilo, grama, e usar metade grama, metade quilo, tá? A gente usa a mesma medida pra tudo. Beleza. Ah, eu falei da manteiga, né? Desculpa, gente, eu já pulei pro chocolate em pó, tô querendo comer chocolate. Manteiga. Tem 15 gramas, 1 colher de sopa de manteiga. Aí a gente vai pro chocolate em pó. A mesma coisa. Vão 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Então aqui vai 1 colher de sopa de manteiga, 2 de chocolate em pó. Vamos chutar que eu pesei, eu vou até colocar o número quebrado aqui para ficar fácil de vocês entenderem. 28 gramas de chocolate em pó. Aqui eu vou fazer uma receita de brigadeiro assim, a mais básica que existe na Terra, tá? Que a gente faz em casa. Então, essa daqui é minha receita de brigadeiro, que a gente faz em casa. Aqui em casa é essa daqui, beleza. Opa! A que a gente faz em casa, aqui em casa é essa daqui. Fechou, beleza. Agora a gente vai pensar em quanto rende esta receita. Como que eu sei quanto rende? Eu vou somar esses ingredientes que estão aqui. Eu tenho uma mega calculadora aqui, 395 mais 15 mais 28, deu 438 quilogramas. Mas
que depois que eu levo pra panela, esse brigadeiro não perde nada? Eu te garanto, perde. Perde sim. Então o que vocês vão fazer? Anotei que botei dentro da panela uma massa, uma quantidade da receita ali de 438 gramas de ingredientes. Beleza. Fiz lá o brigadeiro no ponto que eu quero, ponto de recheio, ponto de enrolar, sei lá qual seja o ponto aí que você vai usar o brigadeiro. Beleza. Fiz o brigadeiro, terminei. Eu vou pesar esse brigadeiro de novo. Vou pesar de novo. Aqui, normalmente, vai dar... Vou falar normalmente porque, assim, depende, tá? Mas a gente pode deixar... Ai, meu Deus. A gente pode deixar como uma média de 15%. Então, ele vai perder 15%. E aí, eu vou ter aqui eu vou pesar no final lá meu brigadeiro e vai ter 372 gramas. Então, esse aqui é o peso que eu pus na panela e esse aqui é o peso que eu tirei da panela. Então, eu sei que isso daqui é o que eu realmente tenho de brigadeiro no final do meu preparo ali de cozinhar o brigadeiro na panela. Desse peso aqui, eu consigo fazer o meu porcionamento, né? O meu rendimento dessa receita. Então, se eu tenho 372 gramas de brigadeiro e eu fizer brigadeiros de 13 gramas... Brigadeiros de 13 gramas. Ó, minha louça é pequenininha, então vai ficar anotado do jeito que dá, vocês vão entenderam, tá? O importante é vocês seguirem a lógica aqui comigo. Dividido por 13, então eu vou pegar esse valor, vou dividir por 13. E aí, tá, vamos fazer tudo quilo. Então, eu vou pegar esse valor e vou dividir por 0,013 quilogramas. Tudo bem? Que meu brigadeiro tem 13 gramas ou 0,013 quilogramas. Eu preciso dividir sempre quilograma por quilograma, grama por grama, tem que ser sempre a mesma unidade de medida aqui e lá, pra gente fazer essa conta. Beleza. Então, 372 dividido por 13. Eu vou ter uma receita que vai me render 28 brigadeiros de 13 gramas. Deu pra entender isso? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Esse daqui é o rendimento da minha receita. E esse aqui é o tamanho da porção. Então, rendimento... vocês não vão nem conseguir ler agora, porque vai ficar tão pequitico. E porção. É importante que isso tenha dentro da minha ficha técnica, porque quem for fazer precisa saber quantos brigadeiros vão dar. Se o cliente encomendar 14 brigadeiros, eu sei que eu posso fazer meia receita, que eu já vai ser suficiente. Se um cliente encomendar, vou dar números quebrados, eu vou complicar a minha e a vida de vocês. Se o cliente encomendar 20 brigadeiros, vai me faltar lousa, meu Deus, vou escrever na parede. Se um cliente me encomendar, eu vou apagar esse cantinho de cá, tá, gente? Aí a gente vai continuando no cantinho de cá. Se o cliente me encomendar 20 brigadeiros, quanto que eu vou fazer desta receita aqui? Importante, isso é muito importante. Então, eu vou sempre dividir o que eu quero pelo que eu sei que dá. Então, vamos lá. Então, eu quero 20 brigadeiros, né, para esse cliente, e eu vou dividir por 28 brigadeiros, que é o que rende a minha receita. Esse número vai ser 0,71%, mais ou menos. Como dá uns quebradinhos, vocês podem arredondar para tipo 0,72%. Quer dizer, 72%, 0,72%. Tô com a calculadora. 72%. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cada um desses valores por 72%. Lembrando que 72% é 0,72. Então, eu preciso fazer 72% desta minha receita. Então, eu vou multiplicar tudo por 72. Sendo assim, 0,395 vezes 0,72 vai dar 0,200. Isso aqui é outra coisa, tá? 284 quilogramas. 0,015 vezes 0,72 vai dar 0,011 quilogramas. E 0,028 vezes 0,72 vai dar 0,020 quilogramas. Ou seja, se eu fizer esta receita, vai me render exatamente os 20 que eu preciso. Espero que vocês tenham entendido. O que é esse número aqui? Voltando aqui ao número do final da minha cocção.
Então eu tenho o peso que eu botei na panela de ingrediente e tenho o que veio no final da cocção, o que eu pesei ali no final da cocção. Este valor aqui, dividido pelo valor que eu tinha, vai me dar o índice de cocção, que é chamado de IC, que depois, se eu tirar uma foto, ninguém vai entender nada. Então, ó, 0,372 dividido por 0,438, eu tenho um índice de cocção de 85%, ou seja, eu perco 15% de água durante essa cocção. Então aqui o meu índice de cocção vai ser de 85%. Agora vem as dúvidas de vocês, por favor. Isso daqui, gente, eu vou ser bem honesta. Acho que quase ninguém faz esses cálculos. Mas digo para vocês que, por exemplo, na Páscoa eu fiquei tranquila porque eu fiz esses cálculos. Então eu ganhei muito tempo fazendo esses cálculos. Então você perde um tempinho sentando a bunda lá com uma calculadora e fazendo as continhas. Mas depois você ganha tempo na produção, porque você já sabe exatamente o que fazer. Então eu sabia, por exemplo, no caso da Páscoa, eu sabia quanto de chocolate eu precisava para fazer cada receita. Quanto de chocolate eu ia precisar naquela semana para fazer toda a produção da semana. Eu sabia quanto de creme de leite eu precisava. Eu sabia quantas receitas eu tinha que fazer de cada coisa para dar a quantidade de produtos que eu precisava no final. E dito e feito, não sobrou nada. O que sobrou foi para que eu realmente falei, putz, esse recheio vende bem, eu vou fazer a mais para quem quiser pronta entrega, ter para pronta entrega. Mas assim, isso aqui é muito importante. E assim, não dá para eu dar para vocês eu posso até tentar fazer, mas acho que não tem muito como. Dá para vocês uma planilha que funciona, que faça tudo isso. Por quê? Vai depender da receita de vocês, vai depender da quantidade que vai render, vai depender de N fatores. Então, se a gente tem uma receita padronizada, a gente consegue fazer esses cálculos no Excel de forma automática. Mas se a gente não tem esses dados, fica muito difícil de eu conseguir dar uma planilha que vocês possam colocar tudo e ela calcula tudo sozinha. Porque até vocês precisam entender a lógica desse sistema, de como funciona isso. Aí a gestão é mais importante ainda, num negócio que tem pronta entrega, aí a gestão é mais importante ainda, porque é a gestão que vai falar para você quantos clientes entram cada dia na loja, o que mais sai, quanto sai de cada produto. E aí o ideal é que você tenha mesmo um sisteminha para que ele já te dê esses cálculos prontos, porque senão você vai ter que ficar sentado ali fazendo continha, e não sei se vale a pena. Mas enfim, tô pensando mais em encomenda mesmo, porque é o jeito mais fácil. Mas enfim, de qualquer forma, isso serve também para, eu preciso fazer para colocar na pronta entrega 20 brigadeiros, porque eu sei que se eu fizer 28, 8 eu vou jogar fora. Então preciso fazer 20 só. Então quanto que eu preciso fazer? Eu vou calcular ali a receita para fazer só o que eu preciso vender e eu vou diminuir meu desperdício. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero estar aqui para vocês. A gente tá com um blog que tem um monte de conteúdo lá. Beijo, tchau, tchau, gente. Um ótimo final de semana para todos nós.